A economia baiana tem crescido bastante em todos os segmentos, indústria, serviços, e comércio, turismo, e não é uma dinâmica específica da Bahia. O que a gente está vendo é uma consequência de um cenário nacional. O Brasil, ano passado, cresceu 3,4% e certamente todos os estados com algum tipo de crescimento, uns mais, outros menos, mas a tendência nacional é de crescimento. O que eu diria é que o comércio varejista tem sobressaído no estado, tem tido crescimento forte e variado, não em alguns setores específicos. O turismo, ele segue como destaque, mas o seu volume financeiro é inferior ao comércio. Então, uma conjunção de volume de comércio e variação que a gente está vendo desde o início do ano, crescimento próximo a 7%, e isso traz um resultado muito importante, porque o comércio é aquele setor que emprega bastante, é o primeiro emprego normalmente das pessoas ali no supermercado, e você tem um crescimento expressivo nesses setores, sobretudo num cenário mais adverso de aumento de juros, inflação elevada, e isso é muito importante. E o que tem trazido isso, e a FEComércio vem reforçando essa ideia desde o ano passado. Além do crescimento econômico, nós vimos no ano passado e continua esse ano, derivado de um mercado de trabalho muito aquecido. Nós estamos falando da menor taxa de desemprego na Bahia em cerca de 10 anos, uma renda crescendo acima da inflação, maior volume de recursos disponíveis para os trabalhadores já visto no estado. E além disso, o crédito, por mais caro que esteja, ele está bastante acessível. Então as pessoas conseguem comprar no seu cartão de crédito, abrir um carnê, contrair o crédito pessoal, no consignado, entre outras modalidades. E isso tem trazido uma consequência muito positiva para o varejo e também para o setor de serviço. Eu digo especificamente do turismo, mais pessoas empregadas têm o seu tempo de lazer, mesmo que seja proporcional, de alguma forma, não fica os 30 dias, mas vai buscar algum tipo de lazer. E aí a Bahia é um grande destino nacional, sobretudo dos paulistas, que é o maior emissivo de turistas para o estado. Então, o país crescendo, tendo renda, também favorece o turismo. Pessoas chegando nas portas de entrada dos aeroportos de Salvador, Porto Seguro, de Ilhéus, para poder aproveitar o que o brasileiro gosta, que é sol e praia, e a Bahia tem muito para oferecer. Então, o que a gente vê é um dinamismo muito importante do estado, tem crescido forte no primeiro trimestre desse ano, e isso impulsiona ainda a questão do emprego e da renda. Sobre a segunda questão, de uma transformação na experiência de compra, eu digo que o consumidor, aí não somente o baiano, mas o brasileiro, ele é bastante tradicional, ele gosta de ir na loja física, ele tem aqueles produtos habituais de compra. Evidentemente, ele conhece uma marca similar, mas ele busca sempre aquele que ele está habituado e depois, se não der por uma conta de uma inflação, ele vai lá, busca um alternativo, mas já conhecendo o tipo de produto. É difícil ele arriscar num produto novo. Então ele tem habituado. Agora, o que a gente vê de diferença é uma ida um pouco mais para o comércio eletrônico. Ainda tem uma parcela pequena de compra em relação ao físico, mas tem crescido bastante ao longo da última década, vamos dizer assim. As pessoas comprando, sobretudo aqueles produtos que você não tem que testar, vamos dizer assim, como um celular, computador, que a gente chama de bens duráveis. São produtos que vão chegar e você já conhece o produto, não é uma roupa que você precisa provar, saber o tamanho, se a cor está de acordo com o que você comprou. Então, o que a gente vê numa reflexão mais de uma experiência de compra é nessa questão do online, pela facilidade de entrega, a oferta de produto, pelo preço que é colocado na vitrine online. Então, isso tem favorecido essa mudança de comportamento, mas não é drástica à medida de observar uma mudança no varejo físico. Óbvio, alguns segmentos sofrem mais do que outros. O setor de eletrodomésticos eletrônicos sofre mais uma disputa com o varejo eletrônico do que outros segmentos. Supermercados, por exemplo, as pessoas têm um hábito muito forte de ir à compra no varejo físico. Então, e mesmo, fazendo um parêntese aqui, mesmo no supermercado, você tem uma busca online maior para detergentes, papel higiênico, esses produtos que você tem volume, às vezes peso, como uma lava-louça, uma lava-roupa, tem peso, você não quer colocar no seu carrinho no supermercado, você vai entregar em casa. Então, são inovações que vão mudando aos poucos, mas sem uma transformação tão grande no setor, que eu digo varejista. E nos outros segmentos, turismo também, as pessoas têm o hábito, gostam de ir num lugar que já conhece, que tem uma referência, que tem praia e sol. Assim, o brasileiro é bastante, na sua maioria, bastante habituado ao seu tipo de consumo e não tem tantas mudanças. A terceira questão, talvez eu tenha respondido já junto com a segunda, indo para a quarta, sobre a questão de aumento de juros, como os empresários têm reagido a esse contexto, é muito difícil, porque quando a gente fala de faturamento,
não necessariamente a gente está tratando de lucro, de resultado financeiro. Pode ser que você esteja vendendo mais, mas tendo prejuízo por conta de aumento de custo, você não conseguindo precificar da maneira que você deveria, e você pode estar trazendo um resultado negativo para a empresa. E os juros, ele impacta, sim, na questão da antecipação de recebíveis, na contração de crédito, toda a negociação com o banco é mais complicada, de você combinar as formas de pagamento, as condições e assim por diante. Então, quando você pega o pequeno, médio empresário, que tem menos garantia, tem menos histórico bancário, ele fica com a corda no pescoço, porque não tem muito para onde sair, porque o sistema é mais concentrado. Então há uma dificuldade muito grande de ter o desafio, e aí você fala dos pequenos, tentando às vezes competir, dependendo do produto, competir com os grandes que têm margem, têm possibilidade de colocar um produto mais barato na prateleira, e isso é muito difícil. Então, é uma reação que a gente fala, muito delicada, afeta muitas empresas que não têm uma educação financeira e muitas podem fechar ao longo do tempo, porque não conseguem colocar esse aumento de custo financeiro nos produtos para repassar ao consumidor. Então, ficam ali absorvendo esse aumento de juros e uma hora o negócio não aguenta. E aí, ou ele tem que diversificar, tem que ter um aporte de capital, tem que buscar alguma alternativa para poder sobreviver. A gente sabe que no Brasil, a maior parte das empresas acabam morrendo nos 5, 6 anos de vida. E isso é natural, ocorre isso historicamente. Então, aumento de juros é um dos fatores que ajuda essa mortalidade das empresas. Então, é difícil a gente tratar isso. A gente gostaria, a FEComércio Bahia tem sempre discutido a questão de redução da taxa de juros, mas é difícil quando você tem, por outro lado, o governo mais expansionista, que isso impacta a inflação, então fica uma espécie de enxuga-gelo. O governo, por um lado, expandindo dinheiro, colocando mais dinheiro na economia, e por outro, o Banco Central vai lá retirando dinheiro com aumento de juros. E só colocando um pouquinho a mais, soluções criativas, o que a gente vê não é a maioria, tá? A maioria ainda fica muito no básico do que aprendeu na história, etc e tal, no comércio, no serviço. Mas o que muita gente tem trazido é tecnologia para aperfeiçoar a operação, a precificação, a questão da gestão financeira, que consegue melhorar um pouco todos os processos, isso traz eficiência, por consequência, um resultado melhor. Então, a busca por tecnologia para gestão tem sido bastante positiva, sobretudo para os empresários mais jovens, mais ligados a essas transformações. Outra questão importante de transformação é que a gente tem um problema muito grave de mão de obra. Está muito difícil no varejo você completar o seu quadro de colaboradores ou até mesmo segurar esse trabalhador, porque ele fica às vezes 3, 4 meses e já sai. A rotatividade no comércio ela é muito grande, o comércio, serviço, não é muito diferente. Então, a tecnologia, em alguns casos, você consegue suprir essa falta de mão de obra, escassez, por uso de tecnologia, de atendimento. Você tem chatbot, que você consegue fazer um atendimento personalizado, de acordo com a empresa, você consegue evitar, quer dizer, diminuir a necessidade, não é evitar, mas diminuir a necessidade de ter um colaborador para exatamente para atender os clientes ou reduzir o número de colaboradores. Então, a tecnologia tem sido uma ponte de transformação para ajudar nessas soluções, nesses problemas que ajudar solucionando os problemas que vêm aparecendo para os empresários. Na quinta questão, sobre comunicação, não é muito o meu forte aqui dizer se empresa de comunicação pode se beneficiar da economia baiana. Eu acho que sempre há oportunidades. E a gente vê pela história que quando se trata o consumidor com uma forma leal, transparente e verdadeira, o sucesso vem. Você não tenta mascarar o seu produto, às vezes é um produto ruim, você tenta mascarar para vender mais, e isso acaba uma hora por conta de uma falha de comunicação, os próprios consumidores avaliando negativamente. Enfim, eu acho que o que eu posso dizer é tem que ser transparente, tem que ser entender qual é a dinâmica do seu consumidor para trazer essa melhor comunicação e uma eficiência nas vendas, ou seja, aquele produto que eu estou colocando na prateleira que se torne vendável o mais rápido possível, que eu consiga ter giro, vendas para alimentar meu estoque, ou seja, fazer meu giro funcionar. Não é muito minha área, mas é uma parte relevante, sobretudo quando você tem mídias sociais sendo uma forma de vitrine. As pessoas decidem muita parte da sua compra através das redes sociais. Então é importante estar
no Instagram, Facebook, em todas as redes, promovendo para que chegue o produto no público exato. Indo para a última questão sobre os diferenciais competitivos, eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão verdadeira aqui do Estado. Tem vários pontos positivos, como você disse, cultural, você tem o serviço do turismo, que é impressionante, né, a capacidade de você poder promover o turismo em toda a orla do estado, que tem algum atrativo natural, das praias diferenciadas, a distância que tem dos centros emissores de turistas, como São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, é diferente, competitivo em relação ao Ceará, é 1 hora a menos de voo do que você ir para Fortaleza, por exemplo. Então, isso tudo traz um potencial em investimento em turismo, em lazer e assim por diante. Mas a gente não pode esquecer que a taxa, por exemplo, de desemprego, por mais baixa que esteja no estado, é uma das maiores do Brasil. O nível educacional ainda é baixo, a produtividade do trabalhador ainda é baixa, a renda média ainda é baixa, então você não tem aquele potencial de consumidor como tem em outros estados. É o estado segundo maior que recebe o benefício de transferência de renda, que é o Bolsa Famílias, após o São Paulo. A Bahia o segundo estado que mais recebe em recursos e número de famílias também que recebe. Então, tem uma dependência de programa de assistência, tem uma renda baixa, isso dificulta muito essa promoção de investimento para o mercado consumidor local. O que pode trazer é investimento em questão de logística, como tem a BYD também de produção de carro, de logística, porque você está próximo, você pode conectar a região sudeste ou a região centro-oeste, região sul com o mercado do nordeste, você ser um polo ali de distribuidor para a região nordeste. Enfim, são vários potenciais, aí eu digo logístico, pela localização, e por ter aeroporto, por ter uma estrada que ligue as grandes regiões, ser uma área de desenvolvimento. Mas tem muito ainda a ser construído. A BR, que corta o estado, boa parte ela é boa, mas tem parte que é ruim ainda, esburacada. Você tem que pensar nessa questão logística. As empresas precisam ter o acesso fácil, aí eu falo de estradas, de rodovias, precisam ser duplicadas, trazer segurança, você precisa ter mão de obra, então com a renda mais baixa, com maior dependência de programa de transferência de renda, é difícil você ter mão de obra. Então, assim, tem vários pontos positivos, mas tem outros que a gente tem que trazer essa realidade dura do Estado, e a gente segue trabalhando com o nosso sistema S, com o SENAC, com aprendizado no comércio, com cursos, para que as pessoas consigam melhorar o seu nível educacional e para o mercado de trabalho de uma forma muito melhor e conseguindo salários maiores. Então, é uma realidade do Estado que tem que ser enfrentada, mas o potencial sempre é gigantesco que nós temos na Bahia.